Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre resolução de sistemas de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Hoje a gente vai falar do método da substituição e do método da adição para fazer resoluções de sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Lembrando que a gente já viu esse conteúdo, então a gente vai relembrar esses dois métodos, tá? Então vamos primeiro iniciar pelo método da substituição, tá? Então, para resolver os sistemas de equações que a gente já viu anteriormente, porque a gente estava resolvendo por meio do método de tentativas, a gente via quais pares ordenados se encaixavam para ver se a solução ia dar uma igualdade verdadeira ou não, né? Depois, se eu tinha x mais y igual a zero, então eu tinha que pensar em dois pares ordenados, né, um valor para x, atribuir um valor para x e atribuir um valor para y, na qual quando eu substituísse na equação, o valor fosse igual a zero, não é isso? Então agora a gente vai aprender usando outros dois tipos de métodos, que é o método da substituição e o método da adição, tá? Porque aqui já vai mais direto, você não precisa ficar pensando em sugestões de resposta, e sim você já vai na solução, se no caso o sistema possuir uma solução. Então vamos falar primeiro do método da substituição. E a gente vai começar aqui vendo esses exemplos aqui para depois a gente chegar na parte resolutiva, tá? Então eles dizem o seguinte, ó, com o auxílio de uma balança foram feitas duas medições. Na primeira balança eu tenho aqui, ó, um cubo representado pela incógnita x, e aqui no segundo prato eu vou ter um cubo menor representado pela incógnita y e 2 kg, um peso de 2 kg. Já na segunda balança, nós temos no primeiro prato o cubo representado pela incógnita x e o cubo menor representado pela incógnita y, e no segundo prato eu tenho dois pesos de 2 kg, tá? Então, nessas situações, é importante você observar que as caixas de cores iguais, elas têm a mesma medida, tá? Então, esse cubo aqui tem a mesma medida desse, e esse cubo verdinho tem a mesma medida desse, tá? Então, se a gente pensar, só analisando o primeiro e o segundo caso, dá pra gente saber qual é a massa da caixa Y e qual é a massa da caixa X? Então, vamos lá. Ó. Na primeira medição, a massa da caixa X corresponde à massa da caixa Y mais 2 kg, não foi isso? Ó? A massa dessa caixa X, ela vai corresponder a 2 kg mais a massa da caixa Y, porque o prato está equilibrado, né? No segundo caso, aqui, ó, eu tenho que a caixa X mais a caixa Y é igual a 4 kg. Então, as duas juntas, né, ó, é igual a 4 kg, tá? Então, ó, no primeiro caso, né, ó, nós temos aqui só a observação. A gente vai ter aqui que a caixa X vai ser igual a 2 kg, tá? Mais o cubinho representado pela incógnita Y. Foi isso que a gente concluiu no primeiro caso. Foi isso? Que essa caixa aqui era 2 kg mais o Y, né? E aqui eu tenho a caixa, né? X, a caixa Y, e aqui eu tenho 2 kg. Então, eu vou ter um terceiro caso. Que terceiro caso vai ser 2 kg, que está representando, ó, essa caixa aqui, ó. 2 kg, que representa essa caixa aqui, tá? Mais um cubo Y, né, ó, é a representação do cubo grande. Mais o cubinho Y, que vai ser igual a 4 kg, né? Então, se a gente observar a última balança, a gente pode verificar que a massa Y é de 1 kg, ó. Porque eu tenho que ter no total 4 kg. Então, aqui, ó, eu tenho dois cubos iguais. Então, cada um vai ter a massa de 1 kg. Cada um, que é para formar 4 igual a 4. Agora, a gente vai ver na prática como que a gente resolve
tá? Um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas utilizando o método substituição. De acordo com o que a gente pôde observar anteriormente, a gente tem que a primeira equação associada àqueles exemplos é que o x vai ser igual ao y mais 2, e a segunda equação é que x mais y é igual a 4 kg, né, no caso. Então, nós temos a primeira equação do primeiro grau e a segunda equação do primeiro grau com duas incógnitas. Para resolver esse sistema de equação, a gente vai utilizar o método substituição. Para isso, a gente vai iniciar os procedimentos, tá? Primeiro passo, você vai escolher uma das equações, tá? Você vai vir aqui, vai escolher uma das equações. Vou chamar essa daqui de equação 1 e vou chamar essa de baixo de equação 2. Você vai escolher uma delas, ou a 1 ou a 2, tá? Depois que você escolheu, você vai isolar uma das incógnitas. Ou seja, ou você vai isolar o x ou você vai isolar o y. Isso aí de isolar vai ficar ao seu critério e de acordo também com a questão, tá? Como aqui, ó, a gente já percebe que a primeira equação, ela já está isolada, tá? Mas se ela não tivesse isolada, aqui uma incógnita isolada, era isso que você ia fazer. Primeiro passo é resolver escolher uma das equações e isolar uma das incógnitas. Como a gente pode perceber, a primeira equação, ela já está com uma das incógnitas isolada. Então, eu vou pular esse passo aí. Eu não preciso isolar porque eu já tenho. Mas se aqui tivesse x menos y igual a 2, então você ia ter que escolher uma das equações e isolar uma das incógnitas, tá? Lembre sempre de tentar isolar aquela que for positiva, tá? Porque aí fica melhor de ser trabalhado. Então, como a primeira equação já está isolada, x é igual a y mais 2, o segundo passo é substituir o valor de x, ó, porque o x, você está dizendo que o x é y mais 2. Então, eu vou substituir o valor de x. Aonde que eu vou substituir? Na outra equação que restou, aquela que eu não escolhi. No caso aqui, eu chamei ela de equação 2, que é x mais y igual a 4. Então, você vai substituir o valor de x nela. Então, o segundo passo, substituir o x por y mais 2 na outra equação e resolver a equação obtida. Então, a outra equação é qual? Aquela que eu não escolhi, que é a equação 2. Então, x mais y igual a 4. Quem é o x? O x é y mais 2. Então, onde tiver x, eu vou colocar y mais 2. Então, vai ficar y mais 2 e repito tudo que vem na frente. Mais y igual a 4. Aí, eu vou resolver. Y mais y, 2y. Mais 2 igual a 4. Aí, você vai passar o 2 para o segundo membro, né? Igual você está habituado a fazer. Aqui, no caso, ele está dando a opção de você subtrair 2 em ambos os membros. Mas você pode continuar aquele passo a passo que a gente está habituado a fazer, ó. O que você vai fazer? Você vai deixar aqui isolar o 2y igual a 4, que já está no segundo membro, e passa o 2 para o segundo membro, que ele vai negativo, igual a menos 2. Então, o y, 2y, vai ser igual a 4 menos 2, que é 2. Y vai ser igual a 2 dividido por 2. Y vai ser igual a 1. Então, você descobriu o valor do y. E agora? Eu descobri o valor do y, mas a gente já sabe que a solução de um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas é um par ordenado. Então, eu preciso descobrir o valor do x para poder montar o par ordenado. Então, você vai pegar o valor do y e vai substituir aqui, ó. O x, né, para mim descobrir o valor do x. O x é quem? É y mais 2. Quem é o y? É 1, tá? Então, você vai substituir. X vai ser igual a y mais 2. Quem é o y? 1. X vai ser igual a 1 mais 2. 1 mais 2 é quanto? 3. Então, você já descobriu o seu par ordenado. Quem é o seu par ordenado? Começa do x, tá? O par ordenado é nessa ordem. X, y. Então, o seu par ordenado vai ser 3 e 1. Então, a solução para a sua equação, tá? Solução para a sua equação é esse par ordenado aqui, ó. 3 e 1, ok? Simples assim. Vamos fazer aqui outro exemplo.
Nós temos a equação 2x mais y igual a 19 e a segunda equação y menos x igual a 1, tá? Então, vou chamar aqui de equação 1 e chamar aqui de equação 2, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer é escolher uma das equações para isolar um dos termos, uma das incógnitas, tá? Eu vou escolher a segunda equação, tá? Mas poderia ser a primeira, aí você isolava o y. Vou escolher a segunda, tá? Escolhendo a segunda equação, a gente vai isolar um dos membros. Como o y tá negativo, o x tá negativo, a gente vai escolher o y, tá? Porque ele já tá positivo, então a gente vai isolar. Y vai ser igual. Passo o menos x para o segundo membro, o 1 já está aqui, então ele continua positivo e ele passa positivo para o segundo membro. Então, o y é igual a 1 mais x. Como eu escolhi a segunda equação, eu vou substituir esse valor de y na primeira equação, tá? Que é 2x mais y igual a 19. Então, eu vou substituir na primeira equação. Então, vamos lá. Substituindo na primeira equação, a primeira equação é 2x mais y, tá? Igual a 19. Então, onde tiver y, eu vou colocar 1 mais x. Então, vai ficar o seguinte, ó. 2x, repete, mais y. Mas quem é o y? O y é 1 mais x. Então, você coloca 1 mais x igual a 19. Agora, eu vou resolver. 2x mais x, 3x. Mais 1 igual a 19, não é isso? Então, a gente continua aqui, ó. Vai ficar, ó, 3x igual, já vou passar 1 para o segundo membro, igual a 19 menos 1. 3x vai ser igual, 19 menos 1, que é 18. X vai ser igual a 18 dividido por 3. X vai ser igual a 6. Encontrei o valor de x. Preciso agora encontrar o valor de y. Mas eu já sei que o y é igual a 1 mais x. Então, o y vai ser igual a quem? Agora, eu vou substituir o valor de x aqui, né? Substituir x por x igual a 6 na equação y igual a 1 mais x. Então, o y vai ser igual a 1 mais 6, que é igual a 7. Então, o nosso par ordenado, que é na ordem x, y, vai ser igual a 6... Par ordenado 6 e 7. Então, essa é a nossa solução. Par ordenado 6 e 7. Vamos falar agora do método da adição. Então, o método da substituição, como vocês viram, ele é bem simples. Vamos só revisá-lo aqui. Primeiro, você vai ter que escolher uma das equações para isolar uma das incógnitas. As incógnitas são as variáveis, o x e o y, tá? Então, você vai isolar ou x ou y. Depois que você escolheu uma das equações e isolou uma das incógnitas, você vai substituir o valor dessa incógnita na equação que ficou. Se você escolheu a primeira equação, você vai substituir o valor dessa incógnita que você isolou na segunda equação. Depois, você vai encontrar o valor associado a essa incógnita, que pode ser o valor do x ou o valor do y. E aí, então, depois que você encontrar o valor de uma dessas incógnitas, você vai ter que substituir na primeira equação que você tinha isolado o termo, para poder encontrar o valor da outra incógnita, ok? Então, são 3 passos. Agora, a gente vai falar sobre o método da adição, tá? Então, aqui a gente tem a primeira e a segunda equação. A primeira equação é 2w mais z igual a 8. E w igual a z mais 1. Ó, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é a gente trazer o z, tá? Que é a incógnita, para o primeiro membro, tá bom? Então, eu vou repetir a primeira equação, que ela já está ok, 2w mais z igual a 8. E eu vou trazer o z para o primeiro membro. Então, vai ficar w, passa para o primeiro membro, menos z igual a 1, ok? E aí, eu vou somar essas duas equações. Elas já estão no ponto de ser somada. Você não podia fazer do jeito que estava aqui, porque aqui você ia usar o método da substituição,
tá? Então, se você quiser usar o método da adição, não daria para você usar do jeito que estava aqui. Você tem que trazer o z para o primeiro membro, ok? Então, a gente vai somar essas duas equações, como se a gente estivesse montando uma continha de somar normal. 2e mais e igual a 8 mais w... 2e não, perdão, gente. 2w mais e é igual a 8. W menos e é igual a 1. Então, a gente vai somar 2w mais w, ok? 2w mais w, tá? Z menos Z, ó. Um número positivo somado com o seu oposto dá 0, tá? Então, cancela. E 8 mais 1, ok? Então, 2W mais W vai ficar 3W. 0Z não precisa repetir. Igual, né, ó. Não pode esquecer a igualdade 8 mais 1, que é igual a 9. Em seguida, você vai fazer aquele passo que você já sabe, né, ó. Vai fazer isolar a primeira a incógnita, W é igual a 9, e aplicar o inverso multiplicativo, né, ó, que é o inverso multiplicativo, aqui no caso vai ser a divisão, que vai ser igual a 3. Encontrei o valor de W, mas o meu sistema, ele tem que ser formado por um par ordenado. E agora, o que eu vou fazer? Você vai pegar W e substituir o valor dele em uma das equações. A equação pode ser a primeira ou ela pode ser a segunda. Mas vamos pegar aqui a primeira, tá? Pegando a primeira equação, que é 2W mais E igual a 8. Vamos substituir o valor de W, que é 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 mais E igual a 8. 2 vezes 3 é 6, eu vou isolar o W, já vou passar o 6 para o segundo membro, tá? Então, vai ficar Z igual a 8, 2 vezes 3, 6, passa negativo, tá? Então, Z vai ser igual a 8 menos 6, que é 2. Então, encontrei o valor de Z e o valor de W. Então, o meu par ordenado vai ser na ordem, tá? Ó, W e Z, W e Z. Então, vai ficar 3... e 2. Essa é a solução do meu sistema de equação, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem também perguntar, tá bom? Beijo, tchau, tchau.